Guys. Dá para ouvir bem, sim. Legal. Vamos começar então. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro Cine Debate ou segundo? Acho que é o segundo. Aquele feriado atrasou tudo, né? Mas Terceiro. acontece. É o terceiro já, né? Foi Então, Sérgio, Coringa. é verdade, foi Sérgio, foi o Coringa, e agora a gente vai falar um pouco sobre o Corra. Se a Bel quiser passar o trailer antes mesmo de eu começar a apresentação do filme, eu acho interessante, porque daí eu já indago e termino de dar as considerações e a gente passa a palavra para vocês, pode ser? Bel, se eu conseguir passar o trailer aí, enquanto isso eu vou distraindo o público. Já tô pegando, já vou passar. Excelente. Então, pessoal, o filme de hoje é o Corra. Eu acredito que todo mundo aqui assistiu. Caso não assistiu, assistam, é muito bom. Ele foi lançado em 2017 com a direção do Jordan Peele, se eu não me engano, não sei a pronúncia correta. E ele recebeu o prêmio de melhor Oscar o Oscar por melhor roteiro original. E algumas indicações também, como o melhor ator, o melhor filme e etc. A Bel aí tá pronta para passar o trailer, então pode soltar, Bel. Bel, tá sem som. Quando você compartilhar, dá um hide em cima para compartilhar. Eu acabei de tirar do fone também, eu tava no fone. Ah, sim. Vou colocar para compartilhar de novo. Excelente. Me sinaliza se não tiver com áudio. Tranquilo. Tá sem áudio. Tá sem áudio para mim ainda. Ainda sem áudio? Ainda sem áudio para mim. Para vocês está saindo áudio, pessoal? Tá sem áudio ainda. Sem áudio. Bel, quando coloca para compartilhar, tem uma opção compartilhar áudio no canto esquerdo. Tem que clicar nessa opçãozinha. Pedir para compartilhar a minha tela. Então, quando você pede para compartilhar a sua tela, você tem que clicar o compartilhar áudio também. Senão o som não vai. Bel, eu acho que consigo compartilhar aqui no YouTube bem rapidinho, pode ser? Então, pega. Você consegue aí, Jean? Oi, chefe. Vamos lá, pessoal. Vocês compartilhando. Vocês estão vendo aqui tranquilo? Sim. Ótimo. Vê se o áudio tá rolando para vocês aí. Sim, tá sim. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. I ain't never seen you like this before, bruh. Meeting families, taking road trips. Don't come back all bougie, man. Come back, got your damn pants up to your damn stomach. So you guys coming up from the city? Yeah, we're just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Call me Dean and hug me, my man. So how long has this been going on, this thing? We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good, actually. You ready for this? I'm back in the beat. So look, I go do my research.
Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? Good to see another brother around here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Rose, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys. Just get the keys. I don't know where they are. Rose? Sink into the floor. Wait. Sink. Mom, it's a terrible thing to waste. Terrible thing to waste. If there's too many white people, I get nervous. No. Mom, it's a terrible thing to waste. Show de bola. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Então, como eu já disse, a direção, a data do filme. Opa! Como eu já disse, a direção, a data do filme de lançamento. O filme ele conta a história fictícia, é claro, de um homem negro que ele vai para casa visitar os pais da namorada. E com isso a drama ela começa a se desenrolar. A gente vê que é um filme de um terror, não é bem terror como eu posso escrever, mas é um terror psicológico assim que incomoda, sabe? É um ambiente bem pesado, uma atmosfera bem pesada e melancólica que o filme nos apresenta. Eu tirei algumas conclusões dessa história fictícia. Eu também peguei algumas referências de alguns lugares da internet que linkavam o filme, a história de um filme, apesar do filme ser uma história fictícia, com alguns acontecimentos que ocorreram de verdade, com relação a experimentos de psicologia com pessoas negras, segundo alguns historiadores, que eles pesquisaram e acharam que, não se me lembro bem, acho que em 1950, se não me engano, ou um pouco antes, quando antigamente você tinha uma carteirinha da KKK, era algo normal, hoje em dia já não é. As pessoas faziam muitos experimentos psicológicos assim, com pessoas negras, não só psicológicos como os outros. Então esse filme nos apresenta isso, apesar de ser uma história fictícia, a gente tem bastante referência e tema para poder discutir em cima disso. Algumas considerações que vocês querem dar? Eu acho que é legal, Jean, a gente, como tem uns alunos da aprendizagem, eles voltaram para o Senac, eles ficaram 2 meses fora e eles voltaram para o Senac na semana retrasada. Eu acho que é legal dar uma situada, que é uma atividade do comitê, que é para participação de todo mundo, né? Então tem o comitê de convivência, que a gente já tinha conversado com os aprendizes, né? Acho que alguns de vocês até se candidataram para participar do comitê, mas foi logo antes da gente começar a quarentena, e vocês se ausentaram do Senac, estão retomando agora. Então, essa é uma atividade, o Cine Debate é uma atividade do comitê de convivência, que vai acontecer a cada 15 dias, cada semana é um filme diferente, e a ideia é que a gente debata sobre o filme, então a gente que seja uma conversa. Então, eu vou falar, o professor Breno também da gastronomia vai falar, o Jean fala pelo comitê, mas é legal que todos os alunos, que todas as pessoas que estão participando aqui também possam falar, dar suas contribuições, né, que a gente possa compartilhar. Sei que tem algumas pessoas que não querem compartilhar, não conseguem ligar o microfone, ou não querem ligar o microfone, podem compartilhar aqui no chat também, e a gente vai debatendo juntos. Legal. Eu não estava ciente que o pessoal estava participando também, o pessoal da aprendizagem. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Se quiser falar, Mari, desculpa ter te cortado. Não, pode falar. Isso aí dar boas-vindas para eles. Então, como a Mari falou, essa é uma atividade com o comitê de convivência.
Ah, ela acontece. O Show de Talentos acontece de 15 em 15 dias, o Cine Debate ele acontece em 7 dias, no caso, semana. Toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, a gente vai discutir sobre um filme. Talvez até uma série, uma minissérie, mas quem sabe mais pra frente. No caso, hoje o filme é Corra. Ah, eu acredito que a maioria tenha assistido e é um papo bem descontraído mesmo, pra gente falar sobre um filme, apontar alguns aspectos, alguns elementos que você se identificou ou não. É uma troca uma conversa mesmo. Então, nada formal, não esperem nada formal sobre a gente discutindo algo mais elitista assim, uma conversa. E também, pessoal, oi, é a Bel que está falando. Também sou do comitê, estou tentando ligar minha câmera. Antes de começar a falar do filme também, alguns de vocês já me conhecem. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Alguns de vocês estão me vendo, me ouvindo. A gente também aceita sugestão, tá? Parece que tá pendurada na parede. Ou melhor. Melhorou? A pessoa, Ele estava no o suporte. idoso com tecnologia é complicado. Começou. Eu peço desculpas né, já para os jovens que estão nos vendo. Vamos ter um pouco de paciência que ensinar o cidadão com mais de 50 a mexer com tecnologia é difícil, gente. Já desde já. Cuidado, Breno. Cuidado, Breno. Não provoca. Então, muitos de vocês já me conhecem, gente. Eu já fui, inclusive, na sala de vocês, né? Toda segunda-feira tem um papo de cinema e a gente aceita sugestão de temas de filme que vocês queiram debater. Aparece aqui também, passa pra gente. Pede para a Mariana passar pra gente algum filme que vocês acham legal e tal, queira debater. Só colar aí, toda segunda-feira. E tem o Breno, né, Breno? Vai, fala aí então. Boa tarde, meu nome é Breno Guels, eu sou professor do SENAC, aqui de Campos. Sejam todos bem-vindos. Espero já, né, de antemão que vocês tenham assistido o filme, porque isso aqui é spoiler comente solto. A minha opinião sobre o filme é ótima, assim, é das melhores. O filme, sem ainda tocar nas críticas que o filme faz, que talvez seja o ponto mais importante, mas como filme, como obra, ele passa aquela sensação meio bizarra de... Eu não vou abrir a câmera porque minha internet tá... Oi, vocês estão me ouvindo? Cortou seu áudio um pouco. Eu acabei de falar que minha internet tá bicheira hoje, então peço desculpas já. Como filme, ele me passa aquela... Deixa eu colocar a Isabel no silenciado. Vai, Breno, fala. Estranha de não saber direito o que está acontecendo. Se é para dar risada, se é para ficar aterrorizado, o que está acontecendo de fato, assim, é um filme que me deixou desconfortável a maior parte do tempo. Durante o trailer eu já fico... Oi? Se de repente é um filme romântico, alguma coisa assim, no início. Eu não consegui te ouvir, mas deve ser a minha internet. Ele me passou muito essa sensação de desconforto. E aí, por a gente acompanhar o protagonista do filme, o Chris, o tempo todo, esse desconforto aumenta ainda mais, porque se tá desconfortável, tá em casa assistindo, cara, como que não é? Conhecer a família da namorada, imaginando que ela pode ser racista, é mais complicado ainda. Você chega no lugar, é um bando de biruta, aí lascou. Esse filme é realmente, Breno. Eu parei.
Ixi, tá difícil de ouvir, professor. Breno, tá falando alguma coisa? Pessoal, vocês estão ouvindo o Breno aí ou esse sou eu? Agora não, Jean. Não. Ah, agora não? Podem falar. Perdão. O que eu ia comentar, eu ia realmente dizer isso, eu me senti incomodado durante o filme inteiro, eu me colocava no lugar do ator e ficava, mano, vai embora, velho, vai embora, cara. É só você pegar o carro e ir embora, velho. Eu soltei isso durante o filme inteiro, porque é uma atmosfera que já passa um medo, assim, não é um medo explícito, tipo terror, mas você fica muito desconfortável e eu me colocava muito na posição do ator, roendo a unha, me implorando, cara, eu quero ir embora daqui. Eu não ficaria mais tempo depois disso. Naquela cena que aquele jardineiro vem correndo em direção a ele e aqueles efeitos sonoros, nossa, eu já me caguei. Eu sou um completo cagão pra assistir filme. Não precisa ser nem de terror que eu tomo susto. É umas coisas muito bizarras, assim. E assistir esse filme antes de dormir te faz cair numa reflexão bem forte mesmo. Só fazendo um paralelo rapidinho aqui, esses dias eu assisti o Burning também, não sei se vocês conhecem, um filme que ganhou bastante prêmio, sul-coreano também. E apesar dele ser um filme não com muito terror, quase não teve, na verdade. O drama só, o suspense só. Ih, peraí. Meu Google ativou sem querer. Olha o Elon Musk me assistindo aqui. Só de fazer esse paralelo de suspense eu já fico com medo. Então esse filme é um filme que pega bem sabe, faz você refletir bem sobre essa atmosfera racista, ainda mais nos Estados Unidos, que é uma coisa bem antiga, né? É uma coisa que prevalece até hoje. Ele até então, acredito que eles dividiam muito os cidadãos e tudo mais. Estou suspenso de um baita terror psicológico, exatamente, Thomas. Alguém quer fazer uma pontuação também? Eu queria falar. Eu concordo também, assim, o Kaique e o Tomás estão falando aqui, né, como suspense e o terror psicológico, né? Isso é mesmo muito, muito assustador, né? Um filme de terror com essa questão psicológica muito, muito intensa, né? E até nem é tão violento, tem algumas cenas bem violentas, mas a questão, o terror psicológico, essa apreensão que fica o tempo inteiro, aquele olhar distante, hipnotizado, né, dos outros personagens negros ao longo do filme, isso é muito tenso, é muito, muito assustador. E o que eu acho mais assustador da gente pensar é que, por mais que seja uma ficção, assim como Black Mirror, por exemplo, é uma ficção muito possível de ser real. Em alguma medida, ela é real, que ela fala de coisas que acontecem de fato, né, assim, e a gente tem visto, e a realidade está se impondo nesse sentido, né? Eu assisti esse filme, acho uns dias depois que aquele menino João Pedro tinha sido assassinado no Rio de Janeiro, né? Ele tinha 14 anos, estava em casa brincando, aí a polícia entrou, num contexto bem duvidoso, ele foi assassinado, levou um tiro, a família não entendeu, o corpo dele foi levado, a família achou que ele estava desaparecido por um tempo, sem saber o que estava acontecendo com ele, só foi avisada no dia seguinte da morte, né? Então aquela vida não importa, né? E a gente vive isso o tempo inteiro, no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil a gente vê isso muito claramente, nos Estados Unidos a mesma coisa, e aconteceu agora, né? Mais um caso que tomou uma proporção gigante, que é o que aconteceu com o Floyd, né? Então, mais uma vez, a realidade dizendo o que o filme diz: a vida negra não importa. Existem vidas que não importam, que podem ser descartadas ou que estão aí para serem usadas conforme um grupo que tem mais poder na nossa sociedade deseja, quer, por diversão, por prazer, por precisar daquela força, por comodismo, por várias coisas, se apropriar dessas vidas. Então, é isso que deixa mais aterrorizante. Esse terror psicológico fica mais forte por a gente saber que, de fato, as vidas negras são dispostas assim, né? Como se não importassem, como se não valessem nada. E isso é muito, muito assustador. Aí mistura um pouco da ficção,
mas é um contexto que é real, que é o da desconsideração de algumas vidas, né? Que a gente aceita na nossa sociedade que algumas vidas valham menos do que outras. Então, eu achei um filme bem forte, bem intenso e assustador por isso, por essa semelhança também com a realidade. E eu fiquei pensando num outro filme também que me assustou de maneira semelhante, que foi o Bacurau. Que acho que é um filme muito legal também para a gente pensar em discutir num outro momento, que também mostra isso, né, de uma caçada humana, que é algo que a gente sabe que acontece, é real, né, que pessoas escolhem uma comunidade isolada e matam, como se fosse uma caçada mesmo, que já é um absurdo a gente fazer caçada de animal, né? E aí tem seres humanos que são escolhidos para serem descartados, assim, como se fossem também animais, coisa que a gente não deveria fazer nem com animal, mas isso existe e o filme retrata isso. Então é bem aterrorizante mesmo. As pessoas demoram para entender a gravidade, né? A gente tem um lado da gente que não quer acreditar que a humanidade é capaz de fazer isso com outros humanos, mas os seres humanos são capazes, né? E a gente precisa estar muito atento a isso, por isso que eu achei muito legal também o convite para a gente discutir esse filme nesse contexto, né? Vindo depois dessa morte do João Pedro no Rio, do Floyd agora nos Estados Unidos, e essas manifestações todas dizendo que, apesar de algumas pessoas acharem que as vidas negras ou as vidas das pessoas que são pobres não importam, elas importam sim, e agora a gente está num contexto de fazer isso valer. Então, gostei muito do filme nesse sentido também. Tem alguns comentários aqui. Inclusive, Pode falar, é um com Jean. você, Mari. A Bel falou, Mari, antes de chegar nesse âmbito da pessoa negra... e peraí, gente, cortou o comentário. Aqui. Mari, antes de chegar nesse âmbito da pessoa negra, esse tipo de hipnotismo é possível? Sim, o Breno tá respondendo já, sim. Não por tanto tempo. Sem autorização da pessoa, assim, isso é mais complicado, é algo bem difícil de acontecer, mas existe um nível de concentração, mas é possível sim. Não dessa forma, mas isso é possível sim. Não é algo tão simples como aparece no filme, mas é possível. Alguém está com a mão levantada. Eu não estou conseguindo ver quem é. Pode falar. Oi, tudo bem? Eu sou a Giovana, tá? Eu ainda sou nova nessa ferramenta, então estou aprendendo a usar. Não vou ligar a minha câmera, porque assim como o professor, minha internet não ajuda muito. Mas eu queria fazer só uma observação, ainda voltando a falar sobre o gênero do filme, né? Porque geralmente a gente... esse tema é muito raro a gente ver gêneros de suspense falando sobre esse tema, né? Geralmente a gente vê filmes de drama, né? Falando sobre a escravidão. Então eu acho que foi muito revolucionário a escolha do gênero, a forma que esse tema foi abordado no outro também, né? Sobre como contar a história, né? Outras formas da gente contar a história e outras visões de como a gente pode enxergar tudo o que está acontecendo também. Sim, eu concordo muito com você. Adorei seu comentário. Eu acho que é mesmo muito interessante essa forma, né, de fazer uma crítica social, alertar sobre essa questão do racismo com esse formato, né, de um filme de suspense / terror. E foi bem legal mesmo. A Vandriele está falando aqui no chat que teve um caso semelhante relacionado à elite brasileira, como aquele moço de Alphaville que comparou seu salário com o do policial logo não invadiram sua residência, coisa que não acontece nas periferias. É um caso super novo, né, que está na mídia hoje, que é um caso bem impressionante, né? Uma situação de violência doméstica, um policial foi chamado para intervir em Alphaville, que é um bairro rico na região de São Paulo, da Grande São Paulo,
E o homem, que é um empresário, né, acusado lá de agressão, de violência doméstica, ele ofende muito o policial, xinga, humilha o policial, falando que ele não é nada, que não é ninguém, que o salário ofende comparando com a questão, os salários, né, o salário que o empresário recebe, o dinheiro do empresário com o salário do policial, o policial é muito humilhado, xinga a policial, que aparentemente é um policial homem e uma mulher, né, ele xinga a mulher de puta, né, ofende também a mulher, humilha os dois, né, tanto o policial homem quanto a policial mulher, e não aconteceu nada de mais grave com ele, né? A reação do policial foi uma reação que é a correta, que foi de chamar reforço, levou o empresário preso, ele vai ser processado por desacato e vai responder em liberdade. Mas a gente sabe que, por muito menos, se isso tivesse acontecido em uma periferia, a pessoa que ofendeu o policial teria sido espancada, né? Então, isso é o que a gente vê acontecer. Então, é mais um exemplo, né? Esse caso real é mais um que a Van está contando aqui, é mais um exemplo dessa diferença, né, de vidas que a sociedade vai preservando e vidas que a sociedade descarta. Legal, Van, obrigada pela lembrar mais esse fato. Mas vocês perceberam também, aqui a Vanessa, que ele também, quando ele tá naquele momento de festa, né, que o pessoal chega ali para aqueles coquetéis e tudo, ele mesmo fala assim, eu não me sinto bem com um monte de brancos. Essa frase também me chamou a atenção, né? Como o preconceito, o racismo tá independente da cor que você é, né? Se você é diferente de mim, pronto, já não te aceito. Como isso está complicado. E a gente escolheu esse filme e acabou acontecendo tudo isso nos Estados Unidos, né? Como é fácil a gente ter esses exemplos, infelizmente, no nosso dia a dia, né? Do branco, do negro, dos chineses por conta do coronavírus. O que vocês acham? Eu concordo, Van. Eu, no caso, né? Obviamente, não tenho lugar de fala, não sei o que é passar por situações de olhares, né? Mas o filme é legal porque faz a gente coloca a gente no lugar do personagem. E toda essa situação, a gente que está de fora acha muito absurdo, né? Fala, que isso? Como assim? Que é revoltante, né? Como trata a pessoa negra. Quando a gente vê isso na tela, é muito estranho, não é confortável. Mas isso é porque isso não acontece comigo diariamente, eu não sei. Então, eu acho que afeta as pessoas de formas diferentes, porque quem vive isso na pele sente de forma diferente, né? Não sei se tem alguém aqui que pode falar melhor do que eu neste caso, né? Mas para mim é incômodo, né? O filme traz essa sensação estranha, sei lá. Tem uma pessoa com a mãozinha levantada. Eu só vou. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim, tranquilo. Eu não consigo Legal. ver essas pessoas. Tem uma pessoa com a mãozinha levantada, eu só vou falar antes, só para não perder o fio da meada. Discordo em relação a isso. Apesar de eu ser uma pessoa branca, eu me sinto à vontade para falar sobre, assim. A frase dele não foi racista, ele tem o direito de falar isso. O negro passou, não no Brasil, mas no mundo, passou por anos e mais anos e mais anos e mais anos e mais anos, centenas de anos, sendo subjugado e sendo maltratado por brancos. Então, é natural e a gente tem que entender dele não se sentir à vontade, né? No meio de um monte de... Sim, se ele não se sente, é porque provavelmente a mãe dele já sofreu preconceito a rodo, porque o pai dele já sofreu, porque ele já sofreu. Então, a gente tem que entender. O que não pode acontecer é um branco falar isso. Eu não me sinto confortável
não tem esse direito, assim, sabe? Aí tem a mãozinha ali só pra comentar. Tem a mãozinha, eu não sei se alguém apertou sem querer ou não. Alguém quer falar alguma coisa? Não, sou eu mesmo. Eu queria fazer um comentário. Falaram desse caso que aconteceu em Alphaville, né? E tem uma cena no filme que me chama muita atenção, que é a parte que eles estão a caminho, né, da casa dos pais da Rose, e o policial para eles, né, no caso. E aí, nessa cena, ela tem a postura de... Ela debate com o policial, né? Ela bate de frente com o policial. E aí, quando eu vi essa cena, eu pensei muito no privilégio branco de poder reagir também, porque a gente tem visto nessas manifestações, por exemplo, a diferença de tratamento, né, das autoridades em relação a pessoas brancas e a pessoas negras. Então, eu acho que nessa parte, não sei se foi intencional do autor, do diretor fazer isso, mas eu pensei muito nisso, né? Talvez se fosse o Chris reagindo ao policial, não teria sido visto da mesma forma. E a gente vê o quanto isso é real também, né, hoje. Eu não sei, gente, eu levanto a mão para falar, eu só falo. Pode levantar a mão, acho que tá legal, assim. Essa cena é legal porque ela tem dois lados, né? A primeira vez que você assiste o filme, você, olha aí que mulher gente boa, tomou as dores do Chris, é isso aí, maravilha. Da segunda vez, se você prestar atenção, o Jordan Peele, ele te dá diversas dicas do que vai acontecer no filme. Essa é uma delas. Ela, claramente, para que não tenha nenhum registro de que o cara sumiu e foi visto com ela, assim. Então, não precisa dar seu documento, não, tá tranquilo. E aí o policial, ele percebe que ele tá tendo uma atitude racista, e ele, tá ótimo, podem prosseguir. E tem diversas cenas, assim, durante o filme que o cinegrafista, que o cineasta, ele mostra, assim, o que vai acontecer. No trailer mesmo, os meus pais gostavam muito do Kazê, da Georgina e do Walter. A gente deu um jeito de deixar um pedaço deles aqui, assim, é meio bizarro você assistir pela segunda vez. É parecido com o Sexto Sentido, nesse caso, que você assiste e, como eu não percebi que o cara tava morto? Eu achei bem inteligente mesmo, Breno. O roteiro do filme, não sei, eu tive que, até alguém teve que comentar comigo isso, mas quando ele tava já na cadeira, com aquela TV rolando a história da família da namorada dele, que na hora que ele se liga, que ele olha assim pro braço da poltrona e tá saindo, não sei se aquilo é poliéster, não sei se aquilo é algodão, mas com o comentário deu um insight em mim, se aquilo for algodão no caso, algodão foi o que os escravos nos Estados Unidos plantavam. E foi o que mais posteriormente, junto com o cânhamo, deu a liberdade para eles, entende? Foi na hora que ele colocou aquilo no ouvido e não deixou ser hipnotizado. Só outra observação assim que, nossa, me passou muito rápido. Não tinha pensado nisso, muito bom. O roteiro em si já é inteligente saindo do tema, né? Tipo, não entrando na questão racial, mas o roteiro, o filme em si já é um filme inteligente. Acredito que ele tem uma bagagem muito grande para apresentar pra gente. E não é só uma vez que, se você assiste só uma vez o filme, você já pega o contexto. Você tem que assistir de novo e você vai vendo esses pequenos detalhes que, quando o filme é bom, ele tem bastante. E a gente nunca consegue assistir de primeira. São os famosos... Não posso dizer que são easter eggs. Mas o filme também em si tem bastante plot twist, gente. Não sei se vocês... Vocês provavelmente devem ter visto no finalzinho ali que chega o carro do policial. Nossa, eu coloquei a mão na cabeça e falei, mano, isso não vai acontecer, velho. Meu coração deu uma apertada, assim.
e quem sai não é um policial, porque se saísse um policial, eu tenho certeza que você vê até a atuação da pessoa, da garota pedindo socorro pro policial, mas na verdade é o amigo dele que sai ali e solta sabe, um punchline que a gente chama dentro da comédia, que quebra todo o clima pesado do filme. Solta eu acho que eu tinha dito pra você não vir, não, nem ter ido. O filme tem. Vocês no YouTube, o filme tem um final alternativo. Teve bastante gente que ficou meio, pô, né, no final tá muito bonzinho para um filme denso como esse. No final alternativo, é bem parecido com isso que o Jean falou, assim. Ele vai e começa a enforcar a Rose, e aí ela vai morrendo com um sorriso no rosto. A polícia chega, enquadra ele, leva ele preso. E aí a última cena do filme é o amigo, o policial dele, visitando ele na cadeia. E aí tentando convencer ele, não, você precisa lembrar dos nomes, você precisa lembrar do que aconteceu para eu te tirar daquele. Não. Esquece, tá tudo bem. Eu consegui fazer com que isso parasse. E ele é preso, continua preso. É um final bem mais melancólico, mas talvez mais crível, né, para uma história dessa. Depois eu deixo o link aqui no chat. Ai, que triste esse final. Porque a gente fica tão tenso o filme inteiro, e eu gostei do final, ser um final mais feliz. Ai, eu fiquei com uma sensação melhor, porque eu achei um filme difícil, assim, de ver. Por ser real, nesse sentido, né, desse sofrimento, né, que as pessoas negras passam mesmo. Então, eu gostei do final, que alivia um pouco isso, eu fiquei com a minha sensação, com uma sensação melhor. Acho que se fosse um final desse, eu ia ficar muito triste. Ia dar uma deprê. E a gente já vê final ruim todo dia, né? Então, é muita realidade, né? A realidade já é muito dura. Aí acho que eu ia ficar muito triste se o final fosse mais real. Pensando nessas pequenas dicas, né, que o filme dá ao longo do filme, que a gente só vai entender no final, aquele cara que é sequestrado no início do filme, que depois a gente vê que é aquele cara que acorda quando o Chris tira uma foto com flash. O Chris reconhece ele está lá quase como um marido de uma das amigas dos avós da Rose. Vocês sabem quem eu estou falando? Sim, sim. Esse cara, o começo do filme mostra ele sendo sequestrado pelo irmão da Rose, né? E quando ele está andando, ele está num bairro rico e ele está andando com muito medo, muito assustado. Ele está perdido e ele demonstra claramente que ele está assustado e ele fala uma frase assim: é muito perigoso andar por aqui, eu sei o que eles fazem com os negros que andam por aqui. E então já é uma dica, né? Negro não pode dar sopa por ali. Daí depois o amigo do Chris, ele fala assim, cuidado, muitos casos de negros desaparecidos por aí, nessa região. Né? Então, são vários sinaizinhos do perigo que está correndo. Né? Então, isso é tanto uma dica que o filme vai dando do que pode acontecer, quanto demonstra aquilo que o Breno estava falando antes. Né? É natural que uma pessoa negra se sinta desconfortável diante dos brancos, porque sabe das violências que ele está correndo risco de acontecer. Sejam as indiretas, sejam as humilhações, ou até violências mais concretas, né? Que podem colocá-lo em risco de vida. Isso acontece, está presente na realidade dos negros a todo momento, dele mesmo e também das outras pessoas que ele conhece, né? Então, é natural que esse medo aconteça, ele é real. De fato, eles estão correndo risco. Eles estão sendo exterminados a todo momento, humilhados, ofendidos a todo momento. Eu acho que é normal, assim, acreditar que os policiais não iriam que alguns policiais não iriam levar a sério. Eu acho que isso é um reflexo da nossa realidade, assim, da nossa sociedade. Sobre essa questão de algumas
algumas personalidades. Eu acho que aí não precisa nem só ele tinha feito um post no Twitter, tinha dado uma tweetada, né, não um post. Tinha feito uma tweetada reclamando da falta de posicionamento do Neymar, que é de longe a pessoa mais influente que a gente tem no Brasil em termos de número de seguidores e tudo mais. O Felipe Neto falando sobre o Neymar. E aí o Felipe Neto apagou o post porque algumas respostas de movimentos raciais, movimentos de pessoas que têm a temática da igualdade racial e tudo mais, falando que não é legal uma pessoa branca cobrar uma pessoa negra posicionamento. Ele entendeu e assim apagou na hora, mas fica aí, né? Não, acho que não só o Neymar, por exemplo, não só negros, mas tem uma porrada de branco que não se posiciona. Eu viro e mexo, posto alguma coisa no Instagram e é batata, assim, receber comentário de uma ou duas pessoas, pô, mas acho que não é legal você postar isso aqui. Como assim? Como assim, meu Deus do céu? Acho que é normal, tem muita gente que prefere não misturar negócios com opinião. Então prefere ser uma pessoa omissa ao invés de perder dinheiro. A gente está vivendo uma cultura bem sensível hoje, ainda mais por causa dessa internet e o quanto ela consegue expor de uma pessoa. E recentemente, por conta do... Você vê que o filme, a gente começa a debater um filme e já que é o propósito do filme, né? A gente começa a debater assuntos tangenciais a ele. No caso, racismo, agora sobre posicionamento. Quando a gente escolheu esse filme para conversar sobre o Corra, não tinha acontecido tudo isso que está acontecendo agora. Inclusive, as revoltas que estão tendo nos Estados Unidos, que não é de hoje, em 2014 já teve uma também, é uma coisa que não vai parar. Com relação à cobrança, né, gente? Parece que virou. Não parece que virou, mas virou. É um tópico muito debatido dentro da internet. Algumas pessoas cobrando posicionamentos de outras com relação no caso, ao tema racial. Aí eu faço a pergunta para vocês, a gente pode até debater aqui. Por exemplo, você tem uma parte de uma galera que foi o professor Breno falou que não é legal uma pessoa branca cobrar uma pessoa negra se posicionar. E vice-versa, tem gente que acha que não é legal ninguém cobrar ninguém sobre uma posição, por conta que tem pessoas que preferem ter uma vida profissional separada da pessoal, opiniões, e tem gente que não consegue separar, né, a opinião pessoal dentro do profissional. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que deva ter alguma liberdade para a pessoa escolher ou não? Vocês acham que quem se omite realmente é cúmplice, etc? Que tô apagando fogo com gasolina aqui mesmo, gente. Legal, Isabel. A Isabel falou aqui, eu vou ler um comentário para vocês. Tem alguém levantando a mão? Gente, se tiver, manda mensagem no chat ou fala. Larissa. Larissa? Sou eu. Tá me ouvindo? Então pode falar. Eu ia comentar sobre isso que a Isabel falou, porque eu assisti do filme e eu também não entendi, porque na sala todos eles eram negros, os policiais, ainda chamou mais dois negros, né, e eles acabaram duvidando do que tava lá fazendo denúncia, que eu esqueci o nome dele. Eu, no momento do filme, eu pensei se eles, os policiais, talvez poderiam também não estar hipnotizados com aquele mesmo esquema dos outros. Só que acaba que não faz muito sentido, né? Porque eu acho que todos eles hipnotizados seriam ali envolvidos. Eu também achei que foi por causa da situação absurda depois. Porque não faria sentido todos eles serem hipnotizados. Daí eu fiquei nessa dúvida, eu queria compartilhar se foi só eu que tive esse pensamento, se eu tava meio louca desse pensamento, porque depois eu percebi que podia ser por causa da situação meio absurda. E no final os policiais não acabaram não envolvendo mais na história, né? Eles não apareceram mais. E daí eu fiquei meio assim,
nessa situação de eles não acreditarem, duvidarem, nem tentarem investigar alguma coisa. Gente, na verdade, eu vou dar uma opinião, não posso falar que isso é a verdade, né? Precisaria falar com o diretor, mas eu acho que não foi um alívio cômico, eu acho que não é nem perto disso, assim, a gente não precisa ir longe. Se a gente pensar nas eleições, tinha um candidato e claramente era os grupos homossexuais. Eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem pessoas, o mesmo candidato falava sobre mulheres, falava sobre negros e assim vai. As pessoas, tem gente que não se identifica com aquilo, assim, ela prefere, não sei, eu não consigo explicar, mas isso acontece na nossa sociedade frequentemente, assim, aqueles policiais negros ouvindo um relato de uns sendo perseguidos e desaparecendo e não dando a mínima, é só um reflexo da nossa sociedade. Eu acho que a Vanessa, eu não sei, alguém levantou a mãozinha de novo, fica à vontade para falar. Sou eu. Meu nome é Giovana, tá, gente? Não sei porque tá gás. Falando sobre isso, essa questão de ter que se posicionar, né? Eu entendo a importância de grandes figuras, pessoas que são figuras públicas, fazerem o seu posicionamento, né? Porque, querendo ou não, essas pessoas têm influência. Então, eu lembro que foi Felipe Neto, né, que cobrou o Neymar de tomar uma posição. A gente tem que entender que tem pessoas negras que vão ser didáticas e vão querer conversar, e tem pessoas negras que vão preferir falar só com seus e construir o que precisa para avançar, né? E tem gente que simplesmente não vai querer, né? Eu acho que isso com figuras públicas é mais delicado, mas quando a gente está falando de pessoas, assim, no dia a dia, é bem complicado a gente cobrar de pessoas negras de tomar posicionamento, porque ninguém, na verdade, tem a obrigação de educar a racista individualmente, né? Mas eu entendo que com pessoas públicas isso é um pouquinho mais sério, né? Eu acho que é porque as pessoas procuram lideranças, né? Então, de repente, o Felipe Neto falou assim, pô, Neymar, você, né, ganha tanto dinheiro, tanta gente te admira, por que você não pega para você a liderança? E ele não é obrigado a isso, né? Mas as pessoas, independente desse negro, branco, da onde eles se enquadram, porque o mercado de capitalismo fez isso, em que cada um tem que ser parte de um grupo para poder vender para esse grupo, tem que ter um líder, né? Tem que ter alguém que represente. Eu acho que isso que as pessoas esperam, né? Mas não é todo mundo que sai, né, da frente, como Martin Luther King anos atrás. Sim, Inclusive não é todo morreu. mundo que sai. Né? O que o Breno comentou, acho que foi a Larissa que comentou também antes dele, foi sobre não levar a sério a cena do filme que os policiais não levam a sério. Ele fez um paralelo com o presidente. O que eu quero dizer é que é bem paralelo mesmo. Por exemplo, o cara que ele chega para a polícia para apresentar, a teoria dele é que ele fazia os negros de escravos sexuais. Você tem como que eu posso dizer? É algo meio... Se você for cético, não precisa ser cético, na verdade. Você meio que leva aquilo como uma piada. Acho que foi bem isso que aconteceu. A própria... como que eu posso dizer? O próprio lado contra o presidente, eles foram tão nessa de tentar criticar ele e tudo mais, com essas teorias que para muita gente de fora parece ser muito irracional, que acabou que meio que deu força para ele. Foi justamente que o meu entendimento, minha percepção do filme foi tem algo acontecendo ali, mas como ele vai apresentar para as outras pessoas, ele meio que pecou. Então acabou que ninguém levou ele a sério, entende? Da forma que ele apresentou. Mas, na verdade, eu acho...
Pode falar, Fala, gente. Mari. Desculpa, é que eu acho que é, só mais um exemplo de que a queixa ou que o sofrimento das pessoas negras não é considerado, né? E ali eram negros, mas dentro de uma instituição que também muitas vezes representa essa opressão. Então, quando ele foi lá levar um pedido de ajuda dentro dessa instituição cheia de preconceitos, os próprios negros que estavam ali estavam representando esses interesses, desconsideraram a queixa, né? Desconsideraram o sofrimento, o problema que estava sendo posto ali, representando essa instituição que é tão opressora, né? Tantas vezes. Sim. O meu ponto A Giovana levantou a mão, né? Giovana? Oi. Oi, Gi, Eu ia fala falar aí. também que quando a gente, por exemplo, cobra alguém, né, de alguma pessoa que é negra para tomar posicionamento, a gente tem que lembrar que as pessoas brancas, elas também fazem parte desse mecanismo, né? E elas têm, tipo, um papel que é fundamental também de mudar como eu posso dizer? Elas podem fazer a mudança também. E por que a gente também não cobra essas pessoas, né? Por que o peso tem que ser todo colocado nas pessoas negras para tomar um lado e para ter uma opinião? Eu queria só deixar essa pergunta aí, assim. Oi, gente. Camila, tudo bem? Eu concordo com esse seu posicionamento, Giovana. Acho que a luta contra racismo ou qualquer outra luta que seja da sociedade é uma luta de todos. Independente se eu sou negra, se eu não sou, se eu sou gay, se eu não sou, eu acho que é uma questão de sociedade. Quando se fala em respeito, todo mundo deveria se posicionar. Em relação ao Neymar, que você falou um pouquinho antes, eu, quando olho para ele, eu não enxergo só a cor mesmo. Eu acho ele é, sim, o negro mais influente do país, o negro com mais seguidores e tem um alcance imenso. Então, enquanto influenciador que ele é, como a Vanessa disse um pouquinho antes aqui, que as pessoas buscam lideranças, mesmo que as pessoas não busquem liderança no Neymar, ele influencia a vida de muitas pessoas. Então, eu acho que por brancos, por negros, por quem quer que seja, o Neymar deveria sim, enquanto personalidade forte que é nas redes sociais e com visibilidade mundial, trazer posicionamentos por causas grandes, sejam elas raciais, políticas, de gênero, coisas que as pessoas olhariam para ele e escutariam de outra forma. Camila, como uma bela oratória. Obrigado, Camila. Inclusive, você tá sumida, hein? Cadê você comentando o filme? Chegou a assistir? Eu consegui, eu já assisti esse filme faz bastante tempo. Eu peço desculpas porque eu estava em uma outra reunião e aí eu entrei aqui. Não quis atrapalhar a conversa de vocês. Eu fui. A Camila, eu acho que ela estava em outra reunião. Eu tinha comentado sobre o caso do Neymar, Camila, porque eu citei que o Felipe Neto tinha apagado um post que ele tinha feito sobre o Neymar, cobrando o posicionamento dele. E aí ele recebeu umas críticas de ONGs que trabalham com o tema da igualdade racial. Não pesadas, críticas, dizendo que ele não deveria fazer aquilo. E aí ele até apagou o post. Eu vou ler uma das críticas, que eu acho que é uma outra visão assim, interessante. Eu acho importante essa coisa de, você tem que cobrar também, mas ao mesmo tempo eu não sou negro, então, né? Eu vou ler aqui um comentário que o Felipe Neto recebeu. Abre aspas. O Felipe Neto cobrando o Neymar é da mesma energia que o Ciro Gomes chamando o Holiday de Capitão do Mato. Gente branca se sentir autorizado a dizer o que o preto deve fazer para resolver um problema criado por seus iguais. Eu conto ou vocês contam? Fecha aspas. Então é uma outra visão, assim, eu acho importante. Eu realmente não sei direito o que pensar sobre isso.
Isso para todas as frentes possíveis. Eu acho que o meu papel, e aí talvez o que o Felipe Neto até falou no post seguinte, assim, ele apagou criticando, cobrando o Neymar, mas subiu um novo tweet criticando o racismo, o preconceito e tudo mais. Eu acho que enquanto branco, talvez o meu papel não seja cobrar A, B ou C posicionamento, mas sim criticar D, E e F de serem racistas. Talvez seja alguma coisa mais factível, assim. Isso eu acho que serve para qualquer realidade. Como eu falar sobre o empoderamento ou sobre o preconceito que a mulher sofre, não sendo mulher, e cobrar que a Xuxa se posicione sobre isso. Como falar da dificuldade que o anão deve sentir e cobrar de um anão, entendeu? Eu acho que são pontos de vista. Breno, eu acho que concordo que a gente não tem os lugares de fala dessas pessoas e por isso também não concordo, como eu disse, de cobrar o negro, cobrar a mulher, cobrar o gay, mas a gente se posicionar, cada um dentro da sociedade, dentro do seu papel que tem, com posicionamentos que tornem a sociedade melhor, né? Enquanto a gente faz as pessoas pensarem, eu acho que a gente já está fazendo o nosso papel de refletir, seja sobre a fala do Felipe Neto ou sobre o não posicionamento do Neymar, né? Já gera aprendizado. E eu acho que é muito isso que você falou, você foi muito coerente, mas agora olhando só para influenciadores, independente de cores, gêneros e etc., as pessoas esperam, sim, eu não estou falando eu, Camila, mas as pessoas, de forma geral, esperam os posicionamentos, né? Pessoas muito neutras, você que segue as pessoas, você não sabe o que esperar delas. A gente está numa sociedade que precisa de respostas, e como a Vanessa disse mais atrás, as lideranças que você espera geralmente estão nesses perfis. Eu acho que a gente está falando de lugar de fala, né? E eu queria saber se tem mais algum aluno que queira falar também. Eu queria ouvir um pouco mais os alunos agora falando também o que acharam do filme, ou sobre essa questão racial que é central no filme. Pessoal, vocês podem escrever também se não conseguirem falar por microfone, que a gente lê aqui e debate. A gente já está chegando no final também, completou 1 hora já. Dá um tempinho, se alguém quiser falar, se qualquer coisa a gente encerra. Eu acho que é um assunto bem legal que fez a gente pular do filme para um assunto que é abordado no filme, que é a questão racial. Então, um filme que faz a gente questionar bastante assim sobre temas tangíveis é bem interessante, porque... Opa, quem quer falar? A Gira. Oi, sou eu. Eu queria, mudando um pouco de tema, assim, eu queria falar sobre o começo do filme. O Chris pergunta para o Rose, né, que ele é negro, né, e que o pai dela votou no Obama pela segunda vez, alguma coisa assim. E depois o pai dela, quando eles chegam lá, ele fala a mesma frase, né? E aí eu penso no contexto que teve depois que nos Estados Unidos, depois que o Obama virou presidente, da era pós-racial, né? Onde a cor não importa. E a gente tem um contexto parecido aqui no Brasil, que é a impressão que as pessoas têm sobre que o Brasil é o país da democracia racial. E agora a gente está vendo que não é assim que funciona, né? A gente sabe quem é que sofre, a gente vê que os privilégios não são os mesmos. Então, eu só queria traçar esse paralelo entre a realidade deles daqui e como isso foi mostrado no filme, para mim, assim, como eu vi essas duas falas no filme. Dá a impressão de que ter tido um presidente negro, o país não é racista, né? E não é verdade. Assim como no Brasil, né? Eu acho que mais do que isso, eu acho que os Estados Unidos
é racista, continuou racista com Obama. Eu acho que mais do que isso a falar dela e do pai é mais uma fala americana para o brasileiro que diz: eu não sou racista, eu tenho até um amigo preto. Eu não sou racista de jeito nenhum, eu corto o cabelo com um cabeleireiro preto. Então, eu acho que é mais nesse tom, assim. O Tiger Woods. O pai dele, o pai da Rose, comenta, acho que é o pai, comenta alguma coisa também sobre o Tiger Woods, assim, olha como eu acompanho, quase que falando isso, olha como eu sei sobre o negro. Eu conheço o Tiger Woods. Como que eu posso ser racista se eu tenho funcionários pretos em casa? Eu acho que é mais nesse sentido. Os Estados Unidos é muito racista. A escravidão lá acabou sei lá, 160, 170 anos. Só que em alguns lugares, principalmente no sul dos Estados Unidos, o preconceito é mato, assim. É uma segregação racial absurda. São lugares em que simplesmente não há mistura. E aí isso foi refletido. O Obama, com certeza, por ser um presidente negro, tentou diminuir isso, mas vai demorar décadas até desfazer o que foi construído em centenas de anos. Lá é um pouco mais explícito, né? Aqui a gente é tão preconceituoso quanto, a gente pode olhar, né, quantos nos cargos de chefias nas empresas, por exemplo, quantos negros têm, olhar dentro das universidades, né, quantos negros têm, ainda, apesar de políticas de cotas e tantas outras coisas serem discutidas e estarem acontecendo nos últimos anos, a gente vê qual que é o lugar do negro na nossa sociedade, né? Mas por ser tão velado, Exato. às vezes fica mais difícil da gente fazer o embate, né? Lá E é mais às vezes, explícito. Mari, Desculpa, Isa. Não, eu comecei a escrever aqui no chat, mas eu ia falar, não precisa ir muito longe. O meu sogro, ele expulsou a minha cunhada de casa quando ela começou a namorar um negro, que por acaso eu apresentei. Pensa se ele gosta de mim. E ela casou com ele e ele não levou ela no altar, porque ele falou: eu não vou dar minha filha branca, porque ela é branca, igual a Branca de Neve. E ele falou assim: eu não vou dar minha filha branca para um preto. Eu não tenho nada contra. Quando questionado, ele fala assim, ele falava, né? Hoje em dia ele não fala mais, pra gente, não expressa, né? Mas nítido na cara dele que ele ainda não gosta do meu cunhado. Enfim, mas ele falava assim, eu não tenho nada contra, eu só não quero preto na família. Eu tenho funcionária, porque ele era dono de loja e ele tinha funcionária, né? Negra. Ele falou, você aqui trabalha comigo há tantos anos, não tenho nada contra, eu só não quero preto na família. E isso, assim, foi por muitos anos. Hoje ele não externaliza, porque, assim, meu marido já falou, meu outro cunhado já falou, enfim, né? Já rolou muita coisa na família, mas a minha cunhada casou e ele não levou ela no altar e ele ia deixar para falar isso no momento que chegasse, lá, na hora, para desestabilizar e ela não queria casar. E não é porque, ai meu Deus, ele era bandido. Não, ele é um amor, trabalhador e tudo mais. Ele só era preto na visão dele. Então, aí tava o defeito. E assim, meu sogro, ele tá aí. Ele não escondia, e ele não escondeu para ninguém. Ele não levou ela no altar. Então, não é tão velado, né? Aqui é velado por exemplo, você não pode, graças a Deus, falar que você não gosta de um preto. Isso é racismo, você é preso. Nos Estados Unidos então, você tem esse direito. Não, na família, dentro de né? grupo, Dentro de sim. casa. Não deveria acontecer, mas eu sei que acontece, assim. Nos Estados Unidos você tem esse direito, por mais que pareça um absurdo. E aí esse tipo de manifestação, por exemplo, da extrema-direita branca americana é super comum, assim. Aqui no Brasil é velado, mas existe em níveis absurdos. O governante do país fez 3 lives seguidas tomando um raio de um copo de leite puro, que é um sinal claro tem mais essa, da né? extrema-direita americana, assim. É muito difícil. No No filme, Brasil a é tudo Rose velado. toma, né? Tem uma cena, né? Oi? No filme, exatamente. No filme mesmo no ela filme, toma. né? A gente falou disso.
sem querer sequer misturar o cereal colorido com leite, assim. É muito complicado. No Brasil, as pessoas parece que, por isso ser um crime, as pessoas parece que são menos corajosas. Elas fazem, mas não. Aquele bando de maluco que foi em frente eu não lembro em que lugar de Brasília. Mas com tochas na mão. Tochas na mão, se perguntar para eles vão falar que tava frio, tava escuro, tava... Quer dizer, além de racista, é frouxo. A violência também, aqui, né? ela é muito fácil de identificar, né? Ela está nas estatísticas. Se a gente olhar, por exemplo, que a maior parte das pessoas que são presas, elas são negras, ou que a mortalidade da juventude negra, em comparação com os índices de mortalidade da juventude branca, a gente vai ver, né, o quanto que as mortes e a violência urbana mata muito mais negros do que brancos. Então, a gente vai vendo isso nas estatísticas. Assim, eu, como psicóloga, escuto muito, já escutei muito mais, né, até antes de entrar no Senac, pelos contextos em que eu trabalhei, muitas situações de humilhação, de violência, que são feitas de modo... Elas são muito presentes na vida dos negros, mas elas são feitas de um modo não tão explícito socialmente. É aquele comentário, é o limpar o banco quando a outra pessoa chegou perto, é o olhar, é o medir, é um comentário, um elogio que vem com preconceito. Por exemplo, você canta muito bem, ou sua voz é bonita, ou você é inteligente, apesar de ser negro, né? É um negro inteligente fazendo essa ressalva da cor, né, em vez de falar simplesmente é inteligente. Então, são vários sinais aí do nosso racismo, mas ele é menos explícito socialmente, mas ele provoca danos muito, muito sérios se a gente pensar na questão da estrutura da personalidade, né? Tem um estudo, falando agora do ponto de vista da psicologia, tem um estudo que eu acho muito incrível, de uma pedagoga que chama Eliane Cavaleiro, e ela fez um doutorado dela na USP, na área da educação, falando sobre... Ela acompanhou professoras de primeira a quarta série que se diziam não racistas, falavam que não tinha diferença com crianças brancas e crianças negras. E ela foi contabilizando quantos abraços a professora dava nas crianças brancas e quantos abraços ela dava nas crianças negras. Como eram os elogios para as crianças brancas e como eram os elogios para as crianças negras. E ela foi vendo qual era a diferença. Então, as crianças brancas eram muito mais abraçadas e beijadas pelas professoras. Isso vai formando a autoestima da criança. Receber carinho vai formando a imagem que ela tem sobre si, de ser amada, de ser reconhecida. Os elogios para as crianças brancas e para as crianças negras eram muito diferentes. Não, para as crianças brancas vinham: você acertou a lição, parabéns porque você acertou a lição, você é inteligente, você é bonita, você é especial. Quando a criança branca acertava a lição. A criança negra que acertava a lição recebia parabéns, você acertou a lição. Não vinha acompanhado de um outro adjetivo classificatório que vai formando a personalidade da criança. Então, a gente começa estruturando a personalidade desde pequenininho. Então, o que a gente diz, qual é a mensagem que as instituições vão passando para as crianças desde pequena, para as crianças negras? Qual que é o lugar dela, qual é o valor dela? Então, isso é bem sério, né? Esse racismo que é velado é muito difícil de ser combatido e causa danos que tem a ver muito com a estrutura da personalidade, que são sofrimentos que a pessoa vai carregando para sempre. É muito, muito difícil de lidar com isso ao longo da vida. Tem alguém que levantou a mão, mas eu queria só... O Tomás tinha feito 2 comentários importantes aqui em cima, eu queria retomar para a gente não perder o fio da conversa do que o Tomás tinha falado. O Tomás falou assim: conheço uma pessoa negra que deu aula nos Estados Unidos e uma vez ele foi para o Sul para uma palestra em uma escola e as crianças da escola olhavam para ele com um olhar de como seu corpo pode ser assim, como sua pele é dessa cor, olhando realmente como se não tivesse visto um na vida. Era muito absurdo ver um negro, pelo que eu estou entendendo da fala do Tomás aqui, parece que era muito absurdo ver o negro numa situação de poder, assim, uma situação muito positiva, né? Como professor, uma figura de referência negra. Difícil ver um negro numa posição assim, né? Aí aqui embaixo ele fala assim: é basicamente tratar o negro como mão de obra, mas dizer que ele não é bom o bastante para estar no círculo social dele, apenas pela cor.
é basicamente voltar à escravidão, porém com um salário provavelmente ridículo pelo serviço dele. Você tem razão, Tomás. A gente muitas vezes ainda fica surpreso, né, de ver um negro numa posição de destaque. Eu me lembro muito bem na época da eleição, nosso presidente perguntou para as pessoas: vocês se sentiriam à vontade de ser tratados por um médico negro? Questionando exatamente essa questão, né, como se o negro não pudesse estar nesse lugar. E aí, quem levantou a mão? Giovana? Oi. Pode falar. Isso, fui eu. Eu acho um personagem do filme que é, tipo, muito explícito, assim, desde o começo, é o irmão da Rose, né? E aí, da primeira vez que ele encontra com o Chris, ele deixa claro o conceito dele, tentando fazer uma ligação aí com o que você falou, sobre para que os corpos negros servem, né? Então, ele fala que o Chris, ele até fala assim, que ele seria uma besta, né? Se eles se exercitassem. Ainda tem muito essa ideia de que as pessoas negras sempre foram olhadas só com coisas físicas, né? Tipo, coisas sexuais, a dança, o esporte e uma força de trabalho também, nunca ligada à inteligência, né? E quantas pessoas já ouviram essas coisas, né? Quantas pessoas negras ainda ouvem os tipos de comentário que tem na festa também, né? Perguntando se ele jogava golfe bem, enfim, outros tipos de comentário que o Chris ouviu no filme. E eu queria também falar sobre o que você comentou sobre essa pesquisa que você viu, né, da professora, que você falou, achei bem interessante. Você falou que forma a autoestima, né? E a gente vê como as pessoas negras, elas são sozinhas também. E voltando pro filme, gente, eu sou muito fã desse filme, eu assisti umas 1000 vezes, que tem uma parte que o Chris fala da mãe dele, que ela morreu sozinha, né? Porque ninguém foi atrás dela. E aí eu acho que o final, a parte que o amigo dele resgata, ele tem um símbolo muito forte, né? Porque, ao contrário da mãe dele, ele não estava sozinho. E aí eu pensei muito nessa questão de como é importante as pessoas que são negras, elas se unirem também, né? Porque eu acho que pode ser revolucionário essa união entre as pessoas negras também. Ah, que lindo, Giovana. Obrigada pelo comentário. Muito importante mesmo. Desculpa, Mari. Pode falar. Sobre a questão da festa, é uma clara alusão, assim, aos comentários que ele ouvia, é uma clara alusão ao tempo da escravidão, assim. As pessoas não estavam complementando ou puxando assunto com ele. As pessoas estavam vendo o quão bom seria ou não comprar aquele negro. Uma foi e aperta o braço, você é forte, você pratica esporte. Uma outra faz até um comentário de cunho sexual, porque o interesse ali era na mercadoria que estava ali. Nessa mesma cena, fica super bem dividido, assim, entre uma clara crítica política aos republicanos e democratas nos Estados Unidos, principalmente aos republicanos. Boa parte dessas pessoas, quase todas, tem algum tom de vermelho nas roupas. A própria Rose, ela passa o filme num mono não, né? Porque é vermelho e branco. Mas passa boa parte do filme de vermelho e branco. É engraçado também ver a transformação dela. Assim que ela assume o que ela prende o cabelo, muda o semblante, é incrível. Nessa cena da festa, todos esses estão de vermelho. O Chris está em tons azuis, que é uma tonalidade mais próxima dos democratas. E, de novo, no sul dos Estados Unidos é lotado de republicano, que é uma linha política muito mais ligada à direita e extrema-direita. Sim, tanto é que quem fica lá no leilão com o Chris é o cara que é o fotógrafo, né, que conhecia as fotografias que o Chris tirava, e ele quer os olhos do Chris, né? Ele fala isso claramente, então
Eu concordo, Breno, que eles estavam lá, na verdade, analisando a mercadoria que eles iam comprar. Não era um comentário não estavam puxando assunto, não era um comentário solto, né? Eles estavam lá analisando se o Chris tinha os atributos que eles queriam, se o corpo do Chris tinha os atributos que eles queriam, porque o cérebro era deles, né? Era onde o cérebro daquelas pessoas ia morar, continuar vivendo naquele corpo. Então, eles queriam um corpo que fosse bom naquilo que eles valorizavam. Era o objeto mesmo. Exatamente. A Bel está sugerindo aqui um outro filme para a gente assistir, que esse debate é importante, né? E a Silmara tinha colocado também aqui um comentário, uma prima que se diz não racista, mas ela fala que não tem coragem de ficar com o negro. Então, a gente tem esse racismo velado, né? É muito forte, é violento, causa mortes, acaba com a vida das pessoas, mas a gente fica meio escondido. As pessoas ainda se sentem à vontade podem dizer que não são racistas, né? Quando obviamente estão sendo. Pessoal, isso aqui é um assunto super extenso. Justamente a gente estava mais assim focado, vamos falar sobre o filme, mas com tudo que tem acontecido atualmente, não dá para não falar, né? Sobre o que está rolando nas notícias, e isso já acontece há muitos e muitos e muitos anos. Vimos aqui umas sugestões de filme da Bel e da Camila. Mari, se você quiser depois conversar com seus alunos, eles quiserem sugerir alguma coisa, estamos abertos a bater um papo, que agora já são 4h20, acho que a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Viu, Mari? Ah, tá bom, eu tava lendo aqui os comentários. Por mim, eu ficaria aqui no debate ainda mais tempo. Porque eu mesmo já pensei em várias coisas, do tipo, poxa, você já se sentiu como sendo alguém preconceituoso? Eu me pergunto muito se eu já fiz isso, né? Porque tá tão dentro da gente, e eu nem sou brasileira, né? Eu sou estrangeira, sou chilena, mistura de índio com não sei o que lá. Então, são muitas coisas que a gente tem que pensar e analisar. Isso pega bem fundo no nosso país, no nosso mundo hoje em dia, né? E é um assunto super importante. E essa nova geração precisa um pouco. Acho, Van, que dá pra gente, como eu falei, como a gente vê aqui nos comentários, dá pra gente continuar, porque rendeu o papo. E a gente pode trazer um outro filme, continuando mais ou menos nessa temática, que como a gente viu, tem comentários, sugestões aí, que esse mesmo papo dá pano para manga, dá para a gente continuar, dá para fazer mais umas 3 edições. Então, para a turminha aí da Mari, eu não conheço todos, mas cadê minha câmera aqui? E tem gente de fora, a Giovana é amiga minha, ela não é aluna do Senac. Ah, que legal! Eu pedi... A Gi devia ter ligado a câmera, Gi, pra gente ver como você é bonita. Não, é legal. Eu procurei alguém que tenha lugar de fala e eu pedi ajuda da Giovana. Eu falei, Gi, vamos lá para você falar. Cadê a Gi? A Gi tinha falado, não sei se ela ainda continua aqui, mas eu convidei ela pelo Instagram. Legal. E aí ela veio como convidada também, ela não é aluna. Mas, pessoal, os alunos... Cadê? Oi. Mas podem convidar os de fora. Invadir o debate de vocês. Aí, Gi! Tudo bom, Bel? Tudo bem, saudade. Vamos bater papo agora, eu e a Gi. Ai, nem me fala. Gente, que Obrigada legal o trabalho que vocês estão fazendo. É importante, Incrível. Inclusive, no próprio Senac, nós temos poucos negros, né? Temos que dizer isso. Eu falei fazendo uma discussão que a gente o teste tem do que ter. pescoço. Exatamente. O teste do pescoço a gente não tem muito, né? Nós mesmos, né? E analisar isso. Mariana, muito obrigada. Obrigada, turma da Mari. Vamos conversando. A gente vai pensar melhor nisso, né? Bel, Camila, para fazer esse assunto não morrer aqui. Vamos crescer nele, conversar mais. Tá bom? Obrigada, agradecer. Obrigado. Comitê de Convivência. Muito obrigada, viu?
Imagina, Mari. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença. Boa tarde. Eu tô ouvindo uma... Obrigada, Breno. Valeu, Bom obrigada, gente. Até o retorno Tchau, das pessoal. minhas férias. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Gostando muito obrigada. desses bate-papos. Gostei muito. Que bom, Pessoal da voltem aprendizagem, a gente se encontra lá na nossa sala agora, na outra sala virtual, e a gente vai continuar conversando. Paula. Ai, que gostoso. Quero ir para a aula da Mari também, para continuar conversando. Vamos lá. Até daqui a pouco, então. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.